But now with so many Canadians and, even non-permanent residents coming here and feeling this pinch, you're seeing it in the polls, and you're seeing people have this, change of tune, saying, Canada isn't once what it was. The opportunity isn't there anymore. It's a mess. And it's not just domestic people who are saying that. It's people who are coming to the country. Olá, aqui é a Bárbara. E aqui é a Jéssica. Bem-vinda ao nosso canal. Com todo respeito. Sua dose de opinião, humor e críticas sobre o mundo. Hoje estamos apresentando o nosso primeiro vídeo no canal e o tema é: será que ainda vale a pena imigrar para o Canadá? Vamos ver as possíveis causas das fugas de talentos aqui do Canadá. More people are leaving Canada than ever, and the ones packing their bags are often the most educated. Over 27,000 Canadians and permanent residents left early 2025, and almost 210,000 non-permanent residents followed, a 54% jump from last year. Como vocês podem ver nesse vídeo anterior, 7 mil cidadãos e residentes têm pegado as suas malinhas e indo embora do Canadá, indo embora da casa deles. E 209.400 não cidadãos, que são ditos como vistos temporários, no início de 2025 também foram embora. Isso mostra um reflexo de 54% de aumento comparado ao ano passado, o ano de 2024. Sim, a gente tem visto isso de perto, inclusive com pessoas conhecidas. E o aumento das taxas e a economia assistencialista tem afetado negativamente o bolso do canadense e dos imigrantes nos últimos anos, e é um dos principais motivos que muitas pessoas estão indo embora do país. Verdade. E só um adendo aqui, né? É importante lembrar que a gente não é consultor de imigração, a gente não trabalha na área, a gente realmente só está dividindo aqui a nossa opinião, um pouco da nossa visão, né, baseado da nossa experiência pessoal, já que a Jéssica e eu, nós moramos aqui no Canadá. Eu moro há 8 anos e a Jéssica mora há 9 anos. Não, 8 anos também, eu tô até perdida. I know this because I've been living most of my life, grew up in Canada, and I moved to US. I realized I increased my salary, but I was getting more tax back. It just occurred to me, there's something going on in Canada that we don't talk about. Well, we do talk about those things on this channel. So, what is going on in Canada? Why is it so hard? Well, the data doesn't lie. So let's say you make $150,000 a year in Ontario. You really go for it. You go to university, you do all the things you were told to do. How much tax would you pay? Your tax rate would be 34.4%, and your marginal tax rate, which means every dollar after that, after $150,000, is taxed at 46.3%. Basically, you're giving half of what you make after that to Mark Carney to spend on whatever, dude. Ask the same question. If you make $150,000 in Texas, what would your tax rate be? 16.6%. Yeah, Florida has no state tax. You're only paying federal income tax. And your marginal tax rate is 24. Every dollar after 150 is only 24%. That is insanely lower tax rates. Oh, but healthcare. This is the question I always get. Dude, it's called a healthcare plan, okay? Canadians aren't going to America to be a plumber Joe and be broke. We're going down there to make more money, to be business owners. Okay, anyway, a healthcare plan for your whole family is $1,000 to $1,500 a month. Let's go with the middle, $1,250. $1,250 times 12, $15,000 a year in health insurance. And not just like crappy health insurance. Dude, this is the top notch, okay? I've had experience with healthcare in the US. Fast. When you pay for it, it's fast and good. So with the health insurance at $15,000 a year plus the $24,900 in taxes you already pay, that's $39,900 total. Well, in Canada, for the same amount, remember you paid $51,669 in taxes. That's $11,000, almost $12,000 more that you get for living in Florida. It's sunny. It's amazing. You're near the ocean. Uau, vocês viram esse vídeo? A primeira pessoa que mostra iniciando o vídeo, ela fala exatamente a preocupação dela de quando ela saiu do Canadá e foi para os Estados Unidos, começou a ganhar um salário melhor e ainda assim está tendo mais dinheiro no bolso. Não só pelo salário maior que aumentou, mas também com relação à taxa. E a segunda pessoa, ela mostra com os números qual é a diferença de taxa que o salário de 150K ao ano, 150 mil ao ano, ganharia pagando aqui no Canadá
e pagando e na Flórida, no estado da Flórida. Então tá comparando o estado de Ontário com o estado da Flórida. No estado de Ontário, a pessoa chega a pagar praticamente de 34%, eles chamam de effect rate, né, de salário, que é a taxa de salário, 46,3%. É muito alto. Já Muito na alto. Flórida, vai ser 16% a 24% chegando na marginal rate, chegando a 24%. É praticamente praticamente 1/3 do salário da pessoa, né, ficando para o governo com taxa. a pessoa vai estar ganhando 24 mil, 25 mil a mais. É muito dinheiro. É muito dinheiro líquido no bolso. Não só para quem vai estar ganhando o mesmo salário, é muito bom se você mudar para Flórida, principalmente por vários outros, principalmente por causa do sol. O sol faz parte, uma vitamina D É, faz saudade. são várias outras coisas que vão fazer uma diferença gigante na qualidade de vida no final das contas, né. E a segunda parte que ele comenta também, que muitas pessoas reclamam sobre a saúde, né, em comparação aos Estados Unidos, que a saúde ela é privada, não tem saúde pública lá e você pagaria um alto valor para poder conseguir ser tratado. E em comparação aqui no Canadá, a gente paga esses altos valores, né, de taxa, porém, a saúde a gente também tem alguns probleminha. E aí, por isso que a gente vai chegar nessa nossa parte dos tópicos. Vamos começar falando sobre os salários? Sim, sim. Então, o salário no Canadá, geralmente, ele é menos competitivo se comparado com outras regiões, outros países, principalmente comparando diretamente com os Estados Unidos. Por exemplo, um engenheiro formado, gastou, estudou, ele vai começar recebendo um salário, mesmo que não seja, vamos falar um salário inicial, muito mais baixo se comparado, às vezes, com o salário inicial de um engenheiro formado no Brasil. É verdade. Então, até mesmo comparando com o Brasil, parece, assim, absurdo o que a gente está falando, mas não é. Então, demandando, né, o custo de vida, se a pessoa ainda tiver um empréstimo estudantil e tudo mais, acaba que não vale tanto a pena o valor que ela vai estar ganhando aqui. Eu acho que sim. Uma das coisas que eu estava pensando, hoje em dia, por causa dessas taxas, né, por causa tão altas sobre o salário, não só o salário, o anual, igual a gente estava falando, mas também com relação ao pagamento por hora, né, seria o salário mínimo atual, acho que está R$17,20 17,20. por hora, e é teoricamente muito baixo, porque você não consegue quase não pagar seu aluguel. Sim, E ai de que pensar em conseguir comprar uma casa própria, mas a gente vai sim. chegar lá. Mas aí, voltando para essa questão somente puramente do salário e das oportunidades, pode ser sim uma boa oportunidade para a pessoa vir para o Canadá, se ela no Brasil, ou em outra região, né, dependendo da outra região que ela mora, né, de outro país, eles não têm uma condição muito boa. Porque eu acho Sim. que se a pessoa ela já tem uma condição boa, uma classe média alta, aí ela, igual você falou, né, o engenheiro, às vezes não vale a pena sair do país. Não Sim, eu vale. concordo. Eu também acho que não vale a pena. Existem outros fatores, mas pensando puramente no salário, na questão financeira, por exemplo, uma pessoa que ganha, sei lá, 15 mil, 20 mil no Brasil, às vezes pensa em vir para o Canadá, porque vai ter uma qualidade de vida melhor e tudo mais, baseado na região que eu morava no Brasil, uma pessoa que ganha esse tipo de salário, ela tá assim com uma vida maravilhosa. Então é uma Que a gente coisa que meu gasta marido mais, sempre né. fala para avaliar bem. Ele fala: "Nossa, se eu ganhasse tanto no Brasil, fulano tá querendo vir para cá. Se eu ganhasse esse tanto que fulano ganha, eu não sairia do Brasil, de perto da minha família, para poder tentar a vida aqui, mesmo que eu fosse ganhar um pouquinho a mais, eu fosse ganhar em dólar e etcétera". Então tem esse fator também. Mas pensando em vir, né, será que ainda vale a pena? Realmente, você sair do seu próprio país, esse fator família é muito pesado. Pra gente que tá longe há muito tempo, tem o coração apertado todos os dias, É né, o coração fica difícil. apertado todos os dias. Próximo ponto, ainda mesclado, voltado para essa questão do salário, você vai um pouquinho mais para o lado, né, as taxas. Porque a gente Sim. não paga somente a taxa, do nosso salário, a gente paga à vontade. Nossa, A gente paga, que mais? A casa, né, se você tem a casa própria, sim. você paga o housing tax, que não é barato, tá, no fim das Não. contas aumenta o preço. Se você tem a casa própria, você vai pagar o seu condomínio, às vezes, né, se você mora num condomínio, num apartamento,
ou numa townhouse, que é muito comum aqui, você ainda paga condomínio, que é um valor também muito alto de manutenção do condomínio, todo mês. Mas acho que tem várias taxas, né? GST, HST, todas as coisas que a gente compra, né? Uhum. De produtos, alimentos, tudo a gente paga taxa, tudo. Nada não tem taxa. Mesclando bem esse ponto 1, que é o salário, com o ponto 2 da taxa, é aí que a coisa aperta. A taxa, o valor, o imposto, né, que é descontado sobre o valor do seu salário, é o que mais, desestimula a pessoa a continuar no país, na minha opinião. Quando você começa a fazer mais dinheiro no país. Enquanto você tá fazendo quase nada, você nem percebe tanto, você nem se incomoda tanto. É óbvio, tem a taxação, mas você já estava acostumado com isso no Brasil, então você nem percebe tanto. Mas a partir do momento que você vai para um próximo nível, começa a fazer um pouquinho, nem precisa de ser tanto, mas um pouquinho mais de dinheiro, aí você começa a perceber como que você não tem, por você fazer mais dinheiro, você não tem acesso aos benefícios que o governo dá para a maioria da população, porque teoricamente o governo entende que você tem o dinheiro para pagar, então você está pagando um imposto para ajudar outras pessoas, você não recebe aquilo em troca também para você e para sua família. E outro fator também é que às vezes metade do seu salário começa a ficar na mão do governo e você trabalha para pagar o imposto, né? É É complicado. verdade, é verdade. Eu sempre quando você fala, né, de ganhar um pouco mais, né, vale mais a pena realmente ir para um outro país, nesse Sim, sentido. Porque o salário líquido em outros países, são maiores, Estados Unidos, Suíça, Dubai, Singapura. Por sim. isso que várias pessoas que são, trabalham, né, home office, que eles são digital nomad, né, nômade Uhum, digital, eles estão indo para outros países que têm essas taxas menores, né, para elas poderem ter sim, mais liberdade, além de aproveitar mais o salário, líquido, o retorno ser maior financeiro sim. para elas. Um exemplo prático, por exemplo, uma pessoa que ganha no bom, não é o caso, mas tipo uma pessoa que ganha 250.000, às vezes ela vai pagar até 53% de imposto, ou seja, metade daquele salário, né, vamos falar, 5.000 vai para o governo. Então ela vai receber na mão 125 e ela ainda vai pagar outros impostos que vão estar ali no dia a dia dela, dentro daquele valor que ficou na mão dela. Então, às vezes, uma pessoa que faz bem menos do que 250, ela vai conseguir, no final das contas, talvez o mesmo tanto que essa pessoa teria trabalhando bem menos, porque obviamente com um salário maior vem mais responsabilidade, né, então a pessoa está investindo tempo, conhecimento, na vida lá, o sangue mesmo para receber esse salário, e no Mais final das contas, às responsabilidade. vezes, ela vai ganhar o mesmo que uma outra pessoa que não está colocando tanto esforço. É, porque igual, por exemplo, eu cheguei a trabalhar numa não só uma, né, mais de uma indústria, era muito comum pessoas lá não querer mais responsabilidades ou crescer no cargo, ou elas prefeririam ganhar eles chamam de cash, que seria ser Uhum. realmente o trabalho no chão de fábrica, o trabalho mais, assim, é o pior infelizmente, Sim, o chão de fábrica, mas elas preferiam ficar no chão de fábrica e ganhar em cash, em dinheiro, para elas poderem sonegar o imposto e, no fim das contas, tá recebendo do governo o auxílio, né, porque essas pessoas que ganham quanto menos você ganha, né, no seu salário, mais você vai receber o auxílio do governo, né, aqui no Canadá. sim, Que é, na verdade, né, unfair, né, que não é muito justo, para as pessoas que realmente trabalham e estão correndo atrás e querendo crescer o seu patrimônio. Então é meio que você fala: "Não é justo, eu que estou querendo crescer o meu patrimônio, tô dando o meu máximo e eu não vou conseguir ter o auxílio", vamos supor, acabei de ter filho, por exemplo, uhum, e aí eu não vou ter o meu auxílio de filho, sim, porque eu ganho um salário muito alto. Olha só. E exato. aí a pessoa que está recebendo em cash ilegal, querendo ou não, ilegal, fazendo a coisa errada, ela está recebendo. Isso não é justo, né. E isso que deixa a gente, às vezes, um pouco frustrado, porque você para pra pensar, você tá pagando um imposto, não que seja um problema ajudar as pessoas necessitadas, óbvio que não, mas o Sim. problema é quando outras pessoas tiram, eles têm a possibilidade de tirar proveito dessa situação, e aí a gente começa a pagar para e sabendo que a maioria das pessoas, quando elas podem, elas vão sonegar o imposto, e em alguns casos, por exemplo, óbvio, você não vai sonegar porque é errado, mas aí no final das contas você está sustentando
digamos, uma vida mais confortável para uma pessoa que tem o dinheiro para bancar as necessidades, mas ela está recebendo aqueles 1.001 benefícios do governo por conta da sonegação. Isso só cai nas costas de quem faz as coisas direitinho. E isso que deixa a Exato. gente frustrado. Muito. É o que você chegou a comentar no início, né. Essa economia assistencialista demais Uhum. é meio que, é ao contrário da questão do retorno ao esforço, ao mérito. Sim, Então teoricamente, quanto mais você tá ali embaixo, por isso que a pessoa não quer crescer, ela não quer correr atrás de querer, sei lá, ter o seu próprio ser sua própria empresa, correr atrás às vezes de alguma coisa, porque ela tá ali: "Olha, eu tenho 5 filhos, eu vou pegar o benefício dos meus 5 filhos e tá tudo bem, eu não preciso abrir uma empresa, eu não preciso correr atrás não, eu já sim. recebo o auxílio do governo e vou ficar aqui". Esse seria um outro ponto, né, depois da taxa, né, que seria o menor retorno do esforço e mérito que a gente acabou mesclando um pouco nessa questão. E o problema é que quem sustenta esse tipo de pensamento, essa pessoa que não está querendo demandar o esforço, são exatamente as pessoas que estão colocando bastante esforço para gerar mais renda, gerar mais, né, recurso para a família dele. Inclusive, hoje eu estava conversando com uma pessoa numa situação bem específica, e ela Uhum. comentou comigo que tinha uma vaga de emprego para o lugar que ela trabalha. Ah, Perguntei para ela: "Ah, é interessante, porque você não aplica e tudo mais", e a pessoa falou comigo: "Não, a diferença de salário para ser gerente, não compensa no final das contas, depois que desconta a taxa, eu vou ter muito mais responsabilidade, vou ter que chegar mais cedo no trabalho, gerenciar tudo isso, e não vai compensar". E eu falei assim: "Gente, olha só". Brasil, elas querem se mostrar, né, acho que a Sim, competitividade por ter muita gente, a gente quer mostrar serviço, a gente quer ser o querendo ou não, o melhor, né, sim. naquilo que a gente faz. E aí chega que não, a pessoa ela fala: "Não, eu não quero ter esse trabalho todo não, vai ter Não, mais estresse pra mim, não é. compensa, E aí deixa eu ficar eles aqui vivem na minha a zona de vida. conforto". É, de boa. E aí quem paga somos nós, digamos, né, os trabalhadores que estão fazendo tentando crescer, tentando gerar mais renda para a família. Complicado. E acho que é até comprovado, né, que tem vários canadenses que vivem também de paycheck por paycheck, é bem comum, isso aqui no Canadá, também, assim como acho que nos Estados Unidos, mas é bem comum. Próximo ponto seria o que é um ambiente um pouco hostil também para o empreendedorismo, que a gente chegou a comentar, um pouquinho só, mas, voltado para essa questão que os empresários, né, igual a gente falou, os top 1% no Canadá paga muito mais imposto. Então os empresários de startups, donos de negócios, reclamam, né, que o Canadá realmente penaliza o crescimento, porque o lucro seria duplamente tributado e a empresa então, né, ela tem essa dificuldade de crescimento, porque o lucro que ela deveria estar reinvestindo no negócio, ela não vai conseguir. Sim, exato. E o problema é que isso acaba se as pessoas que são, né, os top 1% dos empresários e as pessoas que geram o crescimento da economia, geram empregos, vão abrir empresas e vão movimentar toda a economia de forma bem geral. Se eles começam a tirar essas empresas do país e começam, às vezes, igual eu já vi vários casos de pessoas dando depoimentos que estavam mudando as empresas para os Estados Unidos, fechando tudo aqui no Canadá e tentando reabrir o business deles em outro país, isso acaba influenciando todo mundo, porque as pessoas que trabalhariam para esse empresário, por exemplo, elas vão perder o emprego, então acaba aumentando o desemprego, que foi uma coisa que aconteceu também nos últimos anos aqui, né. O aumento do desemprego, filas quilométricas de pessoas para aplicar para determinadas vagas, É, e isso é isso bem é ruim. a imigração, né. A imigração em massa, né, que teve nos últimos, né, Isso, depois de 2022, teve uma imigração em massa, sim, muito alta. A maioria, querendo ou não, mais da metade vem da Índia. Mais da sim, metade são indianos e depois tem, né, as outras categorias, né, que chegam aqui, outros países. E você consegue ver que, por exemplo, tem umas regiões aqui no Canadá que é muito, comum de ser chamada de região ali onde as pessoas mais da Índia moram, né. Igual a gente sim, chama, né, de Brampton. E em 2022, 2023, 2024, teve agora mesmo ano passado
job fair, né, que eles falam, né, Sim, feira de a pessoa tem empregos. filas quilométricas de pessoas, a maioria, querendo ou não, indianos, a fila tentando, um emprego. Triste porque eles também querem, né, as pessoas, quando a gente chega aqui no Canadá, todo mundo quer, né, o imigrante, a gente quer uma oportunidade de trabalho, né, uma Sim. oportunidade de emprego. Só que com essa questão, né, da imigração, desregulada, né, isso também, querendo ou não, é um ponto negativo que Acho que uma das coisas que mais influencia também nessa questão é essa parte cultural, né. Alguns canadenses acabam ficando bem incomodados, porque eles têm sentido que eles têm perdido a identidade do país como canadense, a cultura canadense deles, por conta dessa quantidade de imigrantes, desse multiculturalismo. Então isso é um fator que tem incomodado muitas pessoas, às vezes incomodado até mesmo outros imigrantes, que não têm se sentido respeitados e têm sentido que estão sendo, digamos assim, muito influenciados, vieram para um país porque tinham uma ideia que seria um país que abraçaria todas as culturas, só que acaba que em determinados lugares vão seguir a cultura de uma outra região, de um outro país muito específico, e não é aquilo que a pessoa está buscando. Então isso é um fator complicado e negativo também, que tem impulsionado algumas pessoas a saírem do país. é verdade, em vez de ser diversidade, né, tá sendo um monopólio de uma cultura só. É Exato. um pouco triste que a gente tem visto mesmo, né, que quando eu cheguei no Canadá, na verdade, já notei essa diferença, principalmente no college, né, quando a gente Sim. vai estudar, né, bem dispareado mesmo a diferença de canadenses mesmo em comparação os próprios canadenses em comparação aos indianos, que são os imigrantes que acabaram de chegar para estudar. Era muito mais acho que na minha sala, por exemplo, quando eu entrei, em 2018 na época, em 2018 tinha, eu acredito, mais da metade era indiano. Sim. E lembrando Canadense que mesmo, poucos. n não que a gente esteja tendo absolutamente nada contra essa É, determinada população, mas o que a gente quer dizer com isso é que acaba que a gente vem para um país para viver a experiência daquele país, então se você se muda, não sei, talvez pra Argentina, você quer conviver com os argentinos, entender a cultura do país, viver aquela realidade do país, entendeu? talvez por isso que você mudou para lá, e foi um dos motivos que a gente mudou para o Canadá, para viver a cultura das pessoas muito educadas, muito amigáveis, uma cultura que respeita É, todas as religiões, mas o problema é que o que a gente tem visto é que determinadas regiões têm se tornado monopólio de outros países, igual, por exemplo, algumas regiões em cultural. Toronto é o monopólio dos europeus, outras regiões são monopólio dos brasileiros, outras regiões são monopólio dos indianos. E isso acaba influenciando, porque quando você está naquela região, você não vai conseguir viver a cultura do país em si, porque as pessoas acabam trazendo com elas coisas boas, mas na maioria das vezes o que realmente incomoda são as características ruins do país que eles vieram, e eles deixam de respeitar a cultura canadense. Isso incomoda muito quem nasceu e cresceu aqui, porque eles não Porque se eles nasceram sentem e cresceram aqui. respeitados, né, no próprio país. A gente está meio É que, verdade. de forma geral, tomando aquilo que era deles e É. meio que tentando colocar goela abaixo as características do país que a gente vê, então isso é bem complicado. É uma descaracterização cultural, né, igual você Sim, falou, eu vim para o Canadá para poder conhecer mais a cultura canadense, mas eles é como se fosse blend, é como se não tivesse gosto, é algo sem gosto, porque não tem sal, é sem sal, porque não é não é muito expressiva. exato. Então, por eles ser tão educados, eles deixam de tipo assim, deixam de ocupar o espaço para que outras culturas ocupem. Sim, Querendo ou não, você chegou até a comentar, o próprio brasileiro consegue também ser muito invasivo em uhum, algumas situações, dependendo se o brasileiro é mal educado ou não. Então a gente sim, tem que tomar cuidado, até nós, né, brasileiros como imigrantes também, a gente tem que saber até onde é o nosso limite, cultural, né, a gente não pode chegar impondo também a nossa cultura, como brasileiros aqui. sim. Acho que de forma geral, do governo canadense ou o Canadá no geral, falhou um pouco em colocar limites nessa questão. Ele quis abraçar outros imigrantes, mas ele não colocou limites. Eu acho que nos Estados Unidos esse limite já é um pouco mais claro, a gente consegue ver que tem muito imigrante
indiano, brasileiro, latino, mas existem limites claros, né? É claro que vão acontecer situações e outras que, né, as pessoas passam daquele limite. Colocaram limites claros e as pessoas acabam respeitando a cultura daquele país, região, e você consegue ter uma vivência realmente do que é estar naquele país com aquelas características. Aqui acabou que as pessoas não colocaram esse limite, que é uma linha muito tênue também, Vai. e a coisa desandou, né. É isso. O próximo ponto seria, então, saúde, que a Esse gente chegou tópico a é comentar um pesado, hein. pouco. A gente chegou a comentar um pouco, né, no primeiro vídeo dos valores lá que foi colocado ali. Por que que muitas pessoas do Canadá estão indo para os Estados Unidos, né, que é com relação à facilidade, né, porque muitas pessoas aqui no Canadá têm o emprego, às vezes, já de uma empresa dos Estados Unidos, aí consegue a transferência mais facilmente, e esse êxodo está acontecendo maior, né, para os Estados Unidos, mas para outros países também próximos, né, por causa, dessa questão, né, do custo de vida, da questão do desses pontos todos que a gente está falando aqui, as causas. Mas a saúde não seria um contra ir para os Estados Unidos por causa por ela ser privada, né, igual a gente acabou de falar, né, do vídeo. O vídeo mostra que a pessoa ganhando o mesmo salário nos 2 locais, ela vai estar, querendo ou não, pondo no bolso 12.000 a mais. doze Uhum. mil a mais. É muito dinheiro. É muito dinheiro, 12.000 a mais. E por ano, você consegue investir e depois fazer aquilo ali aumentar. E a questão do Canadá, a saúde pode ser pública, porém você não vê, as filas, né, para você poder ser atendido numa num médico, eh, vamos supor, no meu caso, você poder conseguir um médico de família é muito difícil aqui. Eu mudei de uma cidade para outra, eu tive que conseguir uma nova médico de família. Quando finalmente eu consegui, depois de 1 ano que eu já estava aqui nessa nova cidade, eu não me encaixei com essa médica de família, então eu decidi sair dela. E aí para encontrar outra médica de família, já tem 3 anos que eu não tenho Nossa. outra médica de família, porque quando eu vou aplicar para algum lugar que fala: nós estamos recebendo novos pacientes". Mas aí quando você vai aplicar, igual eu apliquei tem 2 semanas na verdade para um médico de família, estava escrito lá no formulário, no final, a gente pode entrar em contato com você dentro de 1 ano. O Nossa. que é isso? Dentro de 1 ano? É tipo, a falta, a escassez mesmo, né, aqui tá tendo muita tá tendo muito êxodo também de médicos e de enfermeiros do Uhum. Canadá para os Estados Unidos, então aqui tá tendo falta de pessoas, capacitadas para serem médicas e enfermeiras aqui. Então a saúde aqui tá realmente colapsando um pouco também. É como eu agora que você tá falando isso, eu tô pensando, é como se fosse um efeito cascata. As pessoas que mais fazem dinheiro no país estão querendo ir embora, porque elas não querem pagar os impostos, que seriam revertidos em uma parte para a questão da saúde, assim poderiam pagar mais médicos, mais atendimento, serviço de mais qualidade. A outra parte da população só nega, muita gente só nega, então não paga. Então isso também não volta para a saúde, mas eles usufruem daquilo que eles estão sonegando. E É, aí, quem é profissional de saúde, que geralmente tem um salário mais alto, não quer ficar aqui, quer ir embora. E aí uma coisa vai, tipo, levando a outra, e aí no final das contas a gente paga um imposto para ter um serviço gratuito, nada é gratuito, né, mas a gente paga aquilo ali saindo dos impostos para ter aquele serviço gratuito. Na hora que a gente precisa, a gente não é bem atendido, a gente tem filas de espera nossa, enormes, algumas é verdade, pessoas morrem nas filas, parece que é piada, isso, mas é realidade. é realidade. E o serviço comparado com a qualidade, no sentido de ser um atendimento mais humanizado, mais amigável, a gente não tem isso aqui, não existe. Não. Ah, eu posso contar nos dedos, literalmente, os médicos que foram bons, educados. Na verdade, só um até hoje que eu encontrei. É triste. A realidade é que também, assim, o que que eles fazem aqui, né? Os médicos, às vezes, nem é porque eles são ruins, mas é porque a demanda de pacientes é muito alta e, às vezes, eles têm apenas, de 10 a 15 minutos para conversar com o paciente. Muito rápido. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, outro paciente, vai trocando de paciente. Então ele não tem aquele tempo de perguntar: "Ai, como que você tá?", não sei o quê, ou ele te olhar, te analisar direito. E agora acho que foi no ano passado, eles começaram em algumas clínicas, né, que você só pode falar de um problema. Então se você marca um médico, Sério? Ah, não, já ouvi falar disso mesmo. é, Já ouvi falar disso. eles começaram O com isso. walk-in clinic.
Você só pode falar de um problema, isso mesmo. E não só o walk-in clinic, alguns médicos de família adotaram isso. Então, por exemplo, eu tô com dor de barriga e dor de cabeça, mas naquele dia eu só posso escolher um para falar. Então eu vou ter que Que eu acho escolher. que isso faz com é porque tudo médico, por exemplo, ele vai usar o seu eles chamam aqui de ORIP, né, o seu Cartão. número de aí assim que você usa o seu cartão, você vai usar o cartão de saúde para aquilo, e aí você tem que remarcar para você poder usar, e aí o médico ganha mais, ele vai estar ganhando Exato. mais. Ele Querendo ou não, também é corrupto, é um sistema sim, corrupto. é um efeito cascata. Uma coisa vai puxando a outra. E aí quem sai prejudicado, na maioria dos casos, porque uma pessoa que tem muito dinheiro, se deu alguma coisa, ela não vai ficar no país esperando, ela vai para os Estados Unidos e que ela pague do bolso E dela, resolve mas ela vai resolver. Então quem fica prejudicado é a população, nem vou falar a mais própria humilde, mas a população classe média alta para baixo fica Nossa, prejudicada. muitas coisas eu vejo que aqui, se for emergência, realmente é rápido, porque, no meu caso eu já cheguei aí na emergência ano passado, eu fui realmente atendida rapidamente, eles me cuidaram de mim e tal, mas se for uma coisa que não é emergência, caso sério, é uma coisa mais, tipo, investigativa ou, como é que eles falam? Preventiva, Preventivo. é muito difícil pra você poder conseguir, se demora muito muito tempo, você poder E o conseguir uma problema é que às consulta. vezes a situação é uma emergência, mas você não sabe que é uma emergência, porque eu já ouvi Exato. casos, inclusive de pessoas que tiveram uma dor de cabeça, ficou com dor de cabeça durante anos, e aí de repente passou mal, ia no médico, ninguém resolvia, porque realmente uma dor de cabeça não é uma emergência. Depois foram descobrir era um câncer cerebral, então tipo assim, não foi analisado, a pessoa acabou morrendo, o que é muito triste. Porque pra você marcar demora 6 meses, demora 8 Sim, meses. Pra você marcar o MRI é muito é demorado que eu muito já ouvi falar. demorado. Isso é bem complicado da saúde, deixa a gente bem frustrado, além do É, atendimento não ser bom. E uma das coisas também que eu já vi muitas reportagens, vi muitos canais estavam bem revoltados, é que o governo vai pegar o dinheiro que teoricamente seria para a saúde e ele vai escolher, né, qual área que ele vai utilizar. Então o é, governo, por ser um governo, mais progressista, estava investindo uma quantidade absurda de dinheiro em questões sobre ideologia, dança de gênero e todas essas coisas, e pessoas que estavam em situação de cama, que precisavam de cadeira de roda, que não conseguiam cama de andar, assistência. o governo não estava revertendo uma parte do dinheiro para essas pessoas. Bem triste. É bem triste você ver essa situação realmente aqui no Canadá. Saúde a gente não consegue pagar. A gente Eu estava não tem o pensando nisso privado. agora. Não tem o privado at all, a gente não consegue, não tem opção. Você tem Hum, que ficar na fila, esperando, às vezes 6 meses. Por isso que às vezes eu vou para o Brasil e vou ter que ir no médico lá no sim, Brasil. Tenho que ir lá, porque pelo menos eu consigo ser atendida muito mais rápido, eu pago o meu privado ali, papum e sou atendida. Então nesse exato. sentido de querer ter, o retorno, é melhor então você ir para os Estados Unidos, para um outro país que você vai estar tendo um retorno da saúde me Sim. Uma coisa que seria boa, pelo menos, que eu acho que deixaria a situação um pouco melhor, seria ter essa opção de pagar, né, para o atendimento. Surgir algumas clínicas nas principais cidades, assim, que têm essa possibilidade, claro que o valor é exorbitante de caro, mas algumas pessoas, já conseguem pagar para alguns tipos de serviço, por exemplo, fazer um exame de sabia não. sangue, alguma coisa assim. Mas não é uma coisa geral, né, então, assim, quando é emergência, infelizmente, você fica a cargo do que o governo te oferece, que nem sempre é o melhor, infelizmente. Essa questão é bem complicada. A gente pode pular para o próximo passo, para o próximo ponto, que seria um pouco voltado também para o custo de vida, que tem um pouco a ver também com os outros pontos, mas o Sim, custo de vida aqui, aumentou muito nos últimos anos, principalmente, né, por causa um pouco da inflação que a gente estava sofrendo aqui no Canadá. A inflação, ela aumentou e em 2022, depois do Covid, né, aumentou sim, altíssimo, chegou aos valores altíssimos e até o próprio a gente teve também a crise habitacional, né, a gente tá, nossa, né, numa crise habitacional no momento, só que agora tá meio que um pouco revertido. Em 2022 estava, super caro para poder comprar uma casa e as taxas estava baixas, só que depois deu um aumento das taxas
E aí os valores das casas começaram a cair aos pouquinhos, só que o mercado meio, né, trêmulo. E aí, agora os valores das casas caíram novamente e a taxa caiu, mas ainda assim não caiu o tanto antes do Covid. E é o suficiente para voltar o que era antes do Covid, porque depois do Covid deu um super boom Eu e vi por uma isso que teve esse reportagem. problema da inflação. Canadian Real Estate versus Literal European Castles, Part 19. Today we're starting with 371 Stouffville Road in Richmond Hill, Ontario. It's listed as a 0-bed, 0-bath property on just under 10 acres of land. As you can see, it's pretty nice, but needs a little bit of work to be move-in ready. But unless you're looking close, you can barely notice the water damage, although some areas of the house are already partially furnished. It's also listed as power of sale, which means that the housing market is probably doing super great right now. But if you're looking for a house that's halfway done and barely been left out in the rain, now's your chance. So, how much will it cost you to live in somebody else's partially completed dream home? Only $8,995,000. That's fair. But as usual, if you don't have enough money, you can always go for the European castle instead. This Italian castle, dating to the 1400s, is located in the Tuscan Hills and sits on 55 acres of land, boasting 17 bedrooms, 14 bathrooms, and nearly 25,000 square feet of living space. Plumbing, electrical, and air conditioning have all been renovated for modern comforts. The property features splendid ballrooms filled with historical furniture, decorated ceilings, and luxurious fireplaces, as well as a newly built swimming pool and panoramic views with nighttime lighting. Located only 30 kilometers from Florence, the castle is an impressive and spectacular residence among the Tuscan Hills with quick access to the city. The castle features an internal garden, a vineyard, spacious lawns with a helipad, and a large parking area for up to 140 cars, as well as a tennis court and fields for sports lovers. Que foi mostrado aí no início, é sobre questão, né, do castelo, da casa e o castelo, né? E como que as casas aqui no Canadá são realmente tão caras em comparação a um castelo de outro país. De vida que aumentou muito e a gente tem que repensar muito se vale a pena ou se cabe no bolso da pessoa quando ela vai vir, né, para fazer o plano Canadá. Foi em 2022, uma casa em Vancouver ou em Toronto estava sendo mais caro que comprar uma casa em Nova York, que acho que é o lugar mais caro do mundo para se comprar um imóvel. Chegou a ficar bem páreo, viu? Nova York, Toronto e Vancouver conseguiram chegar a valores altíssimos. E isso a gente Então, tá falando da compra. O aluguel também agora deu uma melhorada em comparação do que estava de quando a gente chegou nos últimos anos, é uma coisa absurda. Eu lembro que quando a gente chegou, a gente pagava num basement, que também não era nada glamouroso, mas era bem barato, a gente pagava $900. Tinha uma cozinha, um quarto, uma salinha, era bem organizadinho, arrumadinho, mas depois os valores foram só subindo. Hoje em dia a gente encontra basement que às vezes tá na faixa de $3.000. Basement é como se fosse o porão da casa, né? O basement top pode chegar até $3.000 mesmo em Toronto, eu acredito. Sim. Só que ainda assim acho que chega a uns dois. Eu cheguei a ver alguns posts na faixa de 1.700, 2.000. Eu acredito, de basement. Mas não é um glamour, né? Os basement, querendo ou não, você tá realmente morando debaixo da casa e tem que dividir o sistema de aquecimento, né? Querendo ou não, embaixo da casa é mais frio do que o resto da casa. Tem esse fator também, né? A pessoa que tá em cima pode te incomodar com barulho, às vezes não tem iluminação, você não vai ver, tem lugares que nem tem janelas direito, você não vai conseguir ver a luz do sol, às vezes a entrada é compartilhada, então tem várias desvantagens. Para estudante também, de quarto tá caríssimo, às vezes é uma casa, acho que foi você que falou, né, que foi numa casa que eles estavam dividindo várias pessoas, como que é? Eu cheguei a visitar uma casa esses dias aí que eu estava procurando um apartamento, e eu estava para poder você visita os apartamentos, né? E às vezes a pessoa tá morando aí. Eu cheguei a visitar um apartamento que estava morando aí umas 6 pessoas juntas. Nossa. E eles dividiam a sala. Na sala tinha até uma cortina para dividir, porque eles não tinham cama, né? Eles tinham colchão no chão. Aí tinha até uma cortina para dividir os quartos de algumas pessoas ali na sala. Tem gente que acho que era de estudante, tem gente que para poder conseguir, né, alcançar os objetivos deles aqui como imigrante, eles passam por essa situação para poder diminuir os custos de vida. Sim. Outro custo de vida que é muito pouco falado é com relação ao daycare, né, que vamos falar que é a creche
para colocar os filhos. Então, aqui no Canadá tem a licença maternidade, que a mulher pode escolher ficar até 1 ano e meio fora do mercado de trabalho para ela poder cuidar do filho dela, enquanto isso recebendo um valor do governo, de É. acordo com o salário e tudo mais que ela tinha antes de ter o bebê. Porém, quando a mulher decide voltar a trabalhar, para colocar esse bebê no daycare, claro que toda mãe vai querer escolher o lugar mais arrumadinho para poder deixar um bebezinho de 1 ano e meio, e no caso não tem vaga, a maioria das pessoas não tem vaga. Pessoas começam colocam um nome para entrar no daycare quando descobrem que estão grávidas. Antes deles estarem grávidos, colocaram o nome deles no daycare Sim. e 2 anos depois ligaram para eles: "Vocês ainda querem entrar na Não. fila de espera? Nós temos 60 60 pessoas na frente". Meu Deus. Pensa só, você nem tá pensando que vai ficar grávida, de repente você engravida. Aí você tem que pensar nisso, já vou colocar meu nome na fila de espera de um daycare bom, e aí que tá o problema, porque tem alguns Misericórdia. daycare que são mais ou as creches, né, que são mais baratas. Porém, você não vai poder ter acesso à câmera, olhar como que tá seu bebezinho, aquela coisa toda. Para quem já tá longe de família e vai estar criando filho aqui, às vezes só o casal, não tem ninguém para É, ajudar, aquela coisa, isso pesa muito mais. pesa Então é pesa bem muito. complicado pensar nisso, e o governo dá um auxílio no daycare, então dependendo do valor que essa família recebe, né, no geral, a família toda faz no ano, o governo pode pagar até metade do daycare. Eu já ouvi casos de que o daycare era, por exemplo, 1.200 e que o governo pagava metade, então vamos falar, pagava 600, e aí os outros 600 que tinham que pagar, a pessoa tirava do benefício que o governo dá. Então é meio que um ciclo. O Também governo dá um benefício para a criança, né, que aqui eles chamam de child benefit, para a criança é, dependendo do salário dos pais, para poder ajudar na criação do filho. Aí se a família escolhe colocar a criança no daycare, pode ser que todo esse dinheiro que eles estão ganhando como benefício, que como poderia benefício ser utilizado para comprar comida, outras coisas, vai usar para pagar o daycare. E às vezes é, nem compensa dependendo do salário da mãe, para ser bem sincera. é verdade. Ah, e por isso que muitas mães decidem não trabalhar. Elas preferem Sim, não voltar para o trabalho e ficar cuidando das crianças aí até elas entrarem para a escola, né. exato. Qual a idade? Com 4 anos as Com crianças vão para a 4 anos. escola. Mas assim, é um bom tempo que a mãe teria que ficar afastada do trabalho, na faixa de 3 anos. Porque se a pessoa for parar para pensar essa questão do daycare, às vezes ela pode até ganhar um salário um pouco mais alto, mas aí acho que a cabeça da mãe pensa: "Eu vou estar fazendo", por exemplo, $1.000 a mais, o governo ainda vai taxar esses $1.000, É, tirando todo o custo que ela vai ter de pegar a criança, deixar no daycare, pagar a comida, o que for. Ela vai pensar: "Ah, eu vou fazer $1.000 a mais, será que compensa deixar meu filho ter todo esse esforço para fazer $1.000 a mais?". Às e vezes tudo isso. Melhor para a ficar família às vezes para a família aquele dinheiro a mais ali não compensa, porque você vai estar sacrificando o seu tempo com a criança. com seu Depende da realidade. Na maioria dos casos, a pessoa está no Brasil e quer crescer, quer, né, ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para os filhos, para a família, ajudar talvez familiares que ficarão no Brasil, e às vezes a pessoa vem para cá com essa expectativa, mas por conta de todos os fatores, ela acaba não tendo qualidade de vida, que é uma das coisas muito importantes, que se a pessoa tem qualidade de vida, ela vai ter mais força para poder trabalhar, buscar melhorar, né, acaba sendo a situação que a pessoa vive para, assim, trabalha para poder sobreviver, e isso é bem triste. Isso é a hora de ir embora, quando a pessoa ela realmente está nesse ponto, porque eu conheço algumas pessoas que estão nesse ponto. Que horas que é a hora de eu ir embora? sim, Você viver realmente só para poder pagar os seus as suas contas, você não aproveitar e ter que trabalhar, 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 às vezes de turno, trabalhar, sim, trabalhar, será que vale a pena? Que horas que você vai realmente aproveitar os seus filhos? Que horas que você vai estar realmente aproveitando o verão? Querendo ou não, né, que é até o próximo tópico, né, é o clima. sim, Que horas que realmente você vai estar aproveitando? O clima pesa um pouco no Canadá, nessa muito. escolha, né, de vir para o Canadá. Quando eu decidi vir para o Canadá, eu não vou mentir pra você, parece que o Canadá mais me escolheu do que eu escolhi ele, porque eu queria ir para os Estados Unidos, não vou mentir.
porque os Estados Unidos têm um clima melhor. Eu sempre Sim. gostei do clima do Brasil, eu amo o clima do Brasil. Ah, mas então por que você não volta? Calma, tem uma coisa de cabeça. Você é a garota da praia. Então, assim, você ter vindo pro Canadá, realmente o Exatamente. Ó, e o Canadá, gente, igual a gente tá falando aqui, vários pontos por que que as pessoas estão saindo do Canadá. Mas, desculpa, mas o Canadá tem coisas boas também. A gente só tá Sim. falando as causas da saída. As coisas boas, a gente pode até fazer um outro vídeo, né, pra gente Verdade. falar das coisas boas, o que que a gente cresceu e aprendeu aqui no Canadá nesses últimos anos, eu e a Sim, Jéssica aqui. Mas a parte do clima pesa muito, porque é muito rápido. Tum! muito. Em 1 minuto acaba o verão. A gente tá no verão agora, eu tô aproveitando aqui que tá calor, graças a Deus, né, Jéssica? Graças a Deus a gente Sim, vai pra praia, quando dá pra ir, a gente aproveita o sol. A praia aqui de Ontário é de lago, né, a praia é um pouco mais distante, se você quer realmente sim. uma água salgada, você não vai encontrar tão perto, você vai ter que realmente viajar para poder encontrar, mas tem muitos lagos. Os lagos são gostosos, O são que é bom. bonitos, então, realmente se você tá preparado para pegar o frio, porque o frio é longo. Sim, é Vitamina D longo, é da mais vida. escuro, mais difícil de poder sair de forma geral, dá a galera até o comportamento das pessoas muda, é incrível, né, quando começa a esquentar, Muito. as pessoas são simpáticas, todo mundo na rua sorrindo, você vê vida. Verdade. Aí quando começa a esfriar, todo mundo emburrado, Fica cara triste, fechada. escondido. É, Isso. é muito complicado essa questão do clima. Claro que dá para se adaptar. Não vou falar que eu amo o inverno, porque eu ia estar mentindo, mas eu consigo me adaptar bem e tô ok com o clima óbvio, né, se eu pudesse escolher, eu estaria em outro lugar. Mas que a gente pode falar em outro vídeo, por sinal. Mas, assim, você se adapta por conta dos benefícios que estar naquele país vão trazer para você, mas tem gente que infelizmente não nasceu para aquilo e não gosta e se sente mal, fica deprê e acaba querendo muda o clima algumas pessoas isso, né. Pesa, pesa muito. Então assim, e eu queria adicionar um ponto aqui que a gente não colocou, que eu acredito que pode ser um pouco controverso, mas a gente tá aqui para falar, né, Sim. e principalmente a questão de como que o Canadá tá com uma visão essa visão, progressista, que querendo ou não vai contra um pouco esse progressismo exagerado, vai contra um pouco os meus princípios, né, que eu sou cristã e os meus princípios cristãos. Então, esse ponto não tá, né, nas causas talvez dos canadenses, mas para mim querer sair, né, seria uma causa, né, do porquê eu não vejo o Canadá que ele perdeu aquele brilho que ele tinha antes, né. Eu Eu acredito concordo, concordo é. plenamente. Eu acho que isso talvez seja um dos pontos que mais pesa toda vez que eu paro para pensar se vale a pena continuar aqui ou não, exatamente essa questão da forma que eles estão lidando, inserindo valores que são contrários aos meus valores e os valores da minha família, e de forma desrespeitosa, apesar que o Canadá dizer ser muito ele escolheu É, respeitar determinadas religiões e culturas e outras ele escolheu não respeitar. verdade. Então principalmente essa parte que a gente pensa em criação de filhos, querer tirar a autoridade dos pais com relação à forma que você vai criar e Educa. os valores que você vai ensinar para os seus filhos, isso Uhum. pesa muito, porque o filho é a nossa herança, né, de acordo com o que a gente acredita. A gente vai investir tudo que a gente tem naquela criança para dar o melhor futuro para ela, ensinar ela a ser um bom ser humano, manter valores cristãos. E acaba que no final das contas, existem vários casos que os pais foram punidos por se vamos falar stand-up, né, por falar aquilo que eles acreditavam e impedir que Eles os filhos acreditam fizessem coisas que não fazem o menor sentido de acordo com a idade. Então isso é bem de complicado. acordo com a idade, exatamente. O governo acredita que, consegue até tomar, né, dos pais, né, o Sim, filho, se for o caso, né. É um pouco triste, tem histórias, acho que acredito em Vancouver, tem um sim, caso desse. Outro ponto, né, que é voltado também para o progressismo, é principalmente, o aumento da violência, o aumento do número de pessoas, né, usando drogas, né, elas estão ficando mais viciadas, porque sim, você consegue ver aqui pessoas, andando pela rua
existe alguns lugares próprios para poder a pessoa, né, poder estar se auto drogando, né? Então, assim, é muito triste, porque tem regiões que você anda na cidade, você vê o grande número de pessoas que pareciam ser normais. Uhum. Parecem ser normais, só que elas estão muito mal mesmo. É um pouco diferente do que no Brasil, quando você vê alguém, né, dessa forma, é um pouco diferente do que aqui, porque você vê a maioria das vezes é canadense mesmo, não é imigrante, é canadense, e eles estão nessa situação de vício. O próprio Canadá não sabe como reabilitar essas pessoas, sabe? Elas, na verdade, eles preferem dar substância tóxica para eles injetarem eles mesmos do que realmente ajudar e tentar ressocializar essas pessoas na comunidade, tentar fazer com que elas sejam produtivas, mas não fazem isso. É muito triste. Sim. Como assim? Não faz o menor sentido na minha Não cabeça. faz Com sentido. todo respeito, não faz o menor sentido. Não faz certo, não faz o menor sentido. Então, esses são os pontos, né, do porquê que os canadenses e os não canadenses, né, não temporários, né, os imigrantes temporários estão saindo do Canadá. Espero que vocês tenham gostado. Sim, a gente se vê no próximo vídeo. Deixa nos comentários algum tema que vocês querem que a gente Isso. fale, ou se vocês tiverem também alguma pergunta sobre algum tópico que a gente abordou hoje. Isso. Até lá. Bye. Beijos!